Quero falar agora sobre Luiz Henrique, atacante revelado no Botafogo, vendido ao Olympique de Marselha, que interessa ao Atlético Mineiro. Segundo uma conta chamada Foot Mercato, que é francesa e tem 3.800.000 seguidores no Twitter, as negociações entre o Olympique de Marselha e Galo esfriaram. Tudo porque o Olympique teria recusado a proposta de 6 milhões de euros, que equivalem a 32 milhões de reais. A informação que eu tenho é um pouco diferente. Era essa a pedida do Olympique de Marselha para que o negócio acontecesse. E o Atlético tenta convencer o clube francês a vendê-lo por cifras inferiores. O negócio ainda não está descartado, as tratativas continuam. O Atlético entende que esse jogador de 22 anos de idade seria a peça que falta para o setor de velocidade pelo lado do campo, negociação com a aprovação do Felipão. Que existe sim uma dificuldade em chegar aos 6 milhões de euros, o Galo tenta economizar e gastar o mínimo possível. Desde que voltou do Botafogo, o atleta Luiz Henrique esteve em apenas 2 partidas, ambas da Copa da França, não acabou se destacando tanto. Na temporada passada com a camisa do Botafogo foram 59 jogos, 6 gols mais 4 assistências. Aqui todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de aposta patrocinadora de times como Barcelona, Chelsea e Liverpool. Vou estar indo aí na vitória do Arsenal contra o Crystal Palace, Brentford e Nottingham Forest. Vou de empate e vitória do Liverpool contra o Bournemouth. Vou deixar também aí na descrição do vídeo o link no comentário fixado para você se cadastrar na 1xBet. Use o código Cortes do Galo para você ganhar aí 100% em cima do seu depósito. Então vem comigo jogar pela 1xBet. Vamos falar de Vargas. Você falou a respeito de dar mais uma chance ao Vargas. O Vargas, ele não teve só uma chance, ele teve 1, 2, 3. Quantas você imaginar? Depois de vocês terem pedido a saída, aí, não, eu continuo pedindo as... Pera aí, só um minutinho, só um minuto. O Vargas, o que pode ser feito, se ele jogou bem esse jogo treino, que faça um DVD desse jogo treino com o gol dele e mande para outros clubes para ver se arruma um clube para ele. Você não falou isso do Gilberto? Porque aqui no Atlético, por tudo que ele já fez, por tudo que ele já apresentou, pelo pouco em várias oportunidades que ele apresentou e pela má vontade da última temporada, é mala e cuia para ele. Mala e cuia, como se diz lá no interior das Divinópolis. E sobre o Gilberto, o Gilberto teve 9 meses de trabalho. O Vargas já está aqui há 3 temporadas. Então eu continuo defendendo a saída tranquila para buscar um outro rumo, para que ele trabalhe tranquilamente em um outro clube. Aqui no Atlético, ele já exerceu a função dele, foi importante em determinado momento. Mas agora, 2024, nananina não. A imprensa marrom, ela cai em contradição. É impressionante, Dó. É impressionante. Não, para o Atlético tem que tirar o Vargas. Para o Cruzeiro, não, segunda. Inclusive eu assumo aqui, tá? Não, eu falei sobre ele. Ele teve 3 oportunidades, pô. Vocês falaram que o Gilberto não teve nenhuma. Eu estou falando que o Vargas teve 3 ou 4. Ninguém falou que não teve. O Elton falou e no fim das contas usou 2 pesos e 2 medidas. É isso. Por quê? Isso é o modus operandi da imprensa, amigo. O cara que tá há mais tempo, ganhou títulos, já jogou bem em várias oportunidades, esse não merece chance nenhuma. Mas o cara que não arrumou nada... Corrige. Uma outra chance, ué. Uma terceira, uma quarta, beleza. Então fala desse jeito. Terceira, quarta não. O Vargas pode ser constante, mas não é um jogador ruim. É um jogador ruim agora? Ruim de bola? Não, então, por isso que faz o DVD desse treino contra o Ipatinga, manda, por exemplo, pro Vasco. Ô, Alexandre Matos, tá precisando aí de um atacante? Vargas está à disposição. Não. Fez gol no Ipatinga. Pessoas ainda usam DVD hoje em dia? No caso, acho que vai mandar o DVD, ele não vai ter nem o aparelho. Meu pai usa também. Não, eu quero ouvir vocês. Porque vocês, na época do Gilberto, vocês ficaram tudo, né, todos vocês ficaram malucos. Não, tô falando dos dois aqui, que estavam no programa aqui, e que quando a gente... Eu pedi. Você pediu o quê? Mais uma chance pro Gilberto. Pro Gilberto. Não, pera aí que nós vamos chegar no Vargas, calma. Então eu pedi, eu assumo. O problema é quem não assume, agora quer mudar de opinião. Não, eu inclusive falei que o Gilberto era tchau e benção pra ele.
E acho que o Vargas também já tá no momento do Atlético buscar um outro clube pra ele. Então você Mas quer só dar um abraço coerente. no HG, levanta e abraça. Eu sou coerente. Da mesma forma que o Gilberto não merecia uma chance, o Vargas também não tá merecendo. Mas a crítica dele foi a você. Não. Seu posicionamento. Eu não entendi. Ele simplesmente concordou com o que eu falei, mas ele só quis falar pra te dar um abraço. Você falou do Gilberto, irmão. O Everton tá mostrando os dois pesos e duas medidas. Pra dois atletas diferentes que também que ambos não precisavam de chance. Porque não merecem essa chance quem pediu uma segunda chance pro Gilberto, como eu pedi, tem que chegar aqui hoje e falar assim, olha, é um ativo do clube. Tá sendo uma injeção no Atlético. De verdade, o embasamento é o jogo contra o Ipatinga? Não, peraí. Mas eu não tive embasamento. Mas eu não tive embasamento nenhum pra pedir a permanência do Gilberto, não. É uma simples questão de um jogador, que até nem tá no Cruzeiro mais, né, Valor? Já Juventude. Juventude. Serra Gaúcha abraçou Gilberto. É que tem aquele repórter lá do Paraná que fala, o Paraná te abraça, né? Caxias te abraça, né? Então é o seguinte, mas eu queria que você falasse, que você, que é o nosso ombudsman do programa, analisasse ali os dois pesos e as duas medidas do Harry Potter, Tupiniquim. Boa tarde para você, amigo. Ótimo ter você de volta aqui no programa. Boa tarde para os amigos, a quem nos assiste. Eu acho só assim, discordando do Elton, com todo o respeito que é peculiar. Pode ser sem respeito não, com todo respeito, eu acho que é uma questão, quando ele fala do tempo do Gilberto e do tempo do Vargas, existe carro velho e que pode ser do ano de 2023 por conta do estádio uso, e tem carro antigo que foi fabricado em 1970 e está novo. Isso. Então, eu não sou acho... 74, por exemplo. Exatamente, eu de 81 estou 0 quilômetro quase. Assim, eu não acho que o tempo seja... O Atlético, para mim, errou com relação ao Vargas na última renovação que teve. E eu não acho que isso é exemplo para você seguir errando. Não teria por que o Cruzeiro seguir errando na questão do Gilberto. Eu entendo que jogou um ano, não tem comparativo número de jogos, mas o Gilberto teve sim todas as oportunidades no Cruzeiro, de menos com a última fase de técnicos que passou, que foi aquela dupla Seabra e Paulo Autuori, mas do Pesolano, Pepa, Zé Ricardo, todos deram a oportunidade para o Gilberto e não aconteceu. Você não precisa de estender o erro no seu time com os jogadores para que eles continuem eternamente tendo uma chance. Então, eu sou dessa opinião com relação ao Gilberto e com relação ao Vargas. Na sua renovação, eu já havia dito que o Atlético, na minha opinião, não tinha acertado. Eu queria saber, Everton, que fique bem claro também o seguinte, que o Atlético use o Vargas na medida do possível no Campeonato Mineiro, ele está no elenco, não pode ser também desperdiçado completamente, mas que use o Campeonato Mineiro para ser uma vitrine, para que ele jogue, mostre de repente alguma coisa e fique mais fácil de negociar, porque também encostar o cara não vai resolver nada. Não resolve é prejuízo também, né, cara? Agora tem o seguinte, viu? Não vão fazer o mínimo esforço, tá, lá no Atlético, para segurar ou para dificultar a saída, não. Se aparecer alguém querendo pagar o quê? O salário dele é altíssimo, hein? Vai ser difícil. É quase um. Eu acho que vai ser difícil para clubes brasileiros. Mas aí racha com alguém esse ano que falta aí, faz qualquer coisa. Se bem que o Flamengo tá pagando 2,5 por mês ao Bruno Henrique, né? 2,5 por mês ao Bruno Henrique. Quer dizer, então você pagar menos de 1 pro Vargas aí, então acaba estando na média, né? Lamentavelmente é isso que acontece. Pois não, que eu tô precisando ouvir um amigo aqui, mas eu quero que você escute, porque é que o cara ganha pra ficar calado. Né? Mas é que um comparativo aí, de novo, você usar Bruno Henrique numa frase sempre me preocupa. Pode ir. Só porque eu falei do Arthur Gomes. Sempre me preocupa. Só porque eu falei do Arthur Gomes daquela vez, ele não esquece as coisas. Memória de um elefante. Você ganha pra ficar calado, meu filho? Aqui. Seria maravilhoso. Mas você não analisa que a imprensa marrom pediu... Ai, dá uma chance pro Gilberto e agora não vai. Não, tem que tirar, tem que ir embora, mas fala aí pra nós. O mais curioso, inclusive, boa tarde a todo mundo, boa tarde a vocês, bom retorno de férias. Inclusive, o recorte do ano passado dos dois é muito similar, né? Eles jogaram praticamente a mesma coisa. Vargas jogou acho que 30 partidas, 31, Gilberto jogou 32 partidas, então essa questão da chance, isso aí tem que ser inquestionável. Chance, ambos tiveram de mostrar alguma coisa e ambos não mostraram. Sabe uma coisa legal de Vargas e Gilberto? Seria uma ótima dupla de ataque pro Juventude. O Gilberto já tá, o Vargas pode ir. Mas o problema que pega lá, eu acho que é o salário dele, né? Mas pra um clube que quer permanecer na Série A... Eu digo mais, o Grêmio está louco atrás de um centroavante. Serra Gaúcha ia ficar pequena, hein? Não ia? Vargas e Gilberto seria uma bela dupla de ataque.
Não, dizem, né? Agora, a gente tem que... Agora, existe um problema que vocês colocaram aí dessa questão do Vargas, de uma possível permanência, que eu volto lá no seu primeiro ponto, quando você abriu o programa e elogiou o Alisson. E elogiou, enfim, a base do Atlético. Cara, ele tira espaço de jovens da base. E, querendo ou não, o trabalho de base do Atlético hoje merece críticas porque é ruim. Não é ruim porque não revela, é ruim porque não dá oportunidade para que se revele. É muito ruim. A gente vê acontecendo isso, e principalmente a gente que tem essas notícias de bastidores, que acompanha o que acontece no mundo da bola ali por trás. Cara, a dificuldade que o Atlético tem em renovar, em conseguir segurar os seus talentos, um menino explode na base, a dificuldade que é para conseguir convencer e fazer um projeto para esse menino ficar. E aí, cara, se você pega tudo que tá acontecendo ao longo das temporadas, das últimas 3, 4 temporadas do Atlético, e você vai ver que o Atlético não consegue dar destaque para um jogador da base, para ele se firmar no time titular, ou para ele ser uma venda milionária. E aí, gente, venda milionária é nível Flamengo e Palmeiras. Nível Flamengo e Palmeiras. Quando um time ele tá em ascensão, e hoje o Atlético é um dos times em ascensão do campeonato, ele tem que vender em outra prateleira. Ele tem que vender na prateleira de 40 milhões, 60 milhões, 80 milhões. Não é 10 milhões e ficar com 10%, não é 15 milhões e ficar com metas a serem batidas. Não, porque se o jogador ganhar melhor do mundo... Mas esse é o problema, nem no 15 chegou até agora. Esse é o ponto. Então, assim, o Atlético ele precisa de resolver essa situação com a base. E só resolve isso tendo espaço. E para ter espaço você tem que liberar. Você citou esse. Vamos dar um exemplo aqui que tá de momento. O Isaac, que foi destaque da base o ano passado jogando a Copinha, teve algumas oportunidades com o Kudê, poucas oportunidades com o Kudê, tá com imbróglio para renovação, pode ir para o Curitiba ou para o Fortaleza. Bom, eu vou falar uma coisa que não vai agradar muita gente, mas eu acho que isso é fruto exatamente da política dos homens que comandam o Atlético nos últimos anos. Que sim, conquistaram títulos, resultados expressivos, mas se voltaram apenas para o time principal, deixando um pouco de lado não, sem ter planos, por exemplo, o Atlético montou times ultra competitivos, ainda hoje compete em nível de condição de ser campeão brasileiro, como a gente viu na última temporada, da Copa do Brasil ou da Libertadores, mas escanteou duas questões que eu acho que são fundamentais para o futuro saudável de um clube. A questão com relação ao plano de dívidas e ao investimento na categoria de base. Eu acho que muito mais que espaço não fez parte do planejamento principal dos homens que comandam o Atlético. Andrezão, põe na tela para mim a escalação do Atlético aqui nos dois tempos, que são escalações distintas. Eu acho que tem a ver com o assunto aqui, porque essa aqui foi a que começou. Everson, Saravia, Lemos, Gemerson e Arana, Edenilson, Otávio, Igor Gomes, Paulinho, Hulk e Pavon. Essa foi a que começou. Aí virou no segundo tempo, e aí já meteu o Matheus Mendes com Mariano, Fux, o Rabelo e o Rubens, Zarate, Batalha, Patrick, Pedrinho, Vargas e Kardec. Então, quer dizer, ainda assim teve oportunidade para dois jogadores da base. Porque ainda teve a virada de um terceiro tempo, que aí sim apareceram as peças. Terceira formação, com alguns jogadores que ainda estavam nesse time 2. E aí foi a hora que o Alisson faz aquele segundo gol. O jogo virou, o primeiro tempo, 0-0. O segundo tempo vem o Vargas e faz esse gol que acabamos de mostrar. E num terceiro tempo, que é o terceiro tempo de 30 minutos, que vem o lance do Alisson. E aí eu questiono vocês. A gente bateu ano passado, a gente discutiu muito a questão da renovação ou não do Mariano, da renovação ou não do Mariano. Se tivesse um lateral direito em formação na base, já nesse processo de transição, ele poderia ser o reserva imediato do Sarabia, que é um bom lateral para nível brasileiro. Ele é um bom lateral a nível brasileiro, então ele vai fazer essa temporada, ele é o titular, ele sabe que ele é o titular, e numa eventual necessidade, suspensão ou lesão, você já tem um jogador que já está no processo de transição, que pode assumir, que pode agregar no time, tanto tecnicamente quanto futuramente em receita, em venda. Mas você sabe que tem uma coisa que eu fico pensando que vocês já repararam que todo início de temporada a gente vem com esse assunto aqui? Sempre. Todo início de temporada a gente vem falar de base, de usar a base no Campeonato Mineiro, de usar principalmente para revelar nos estaduais. Todo ano é a mesma coisa e não muda. A gente fala e não muda. Aí vira o ano e revela pouco, etc e tal. No Palmeiras, e é bom sempre pegar como referência, o Abel não gosta de medalhão. Ele quer jogador com tesão no jogo. Isso. E é o que eu acho do Saravia, tá? O Saravia é subestimado, meio doidão e tal, mas o Saravia tem um tesão no jogo, que é um negócio impressionante. É o que o Tele falava, Ele não desliga do jogo, cara. E pra mim, o Saravia
representa o tesão no jogo que o Palmeiras tem. O Palmeiras não desiste do jogo, cara. 90, 100 minutos de jogo, os caras estão se matando em campo. É o Sará. Sim. Mas o que eu tô querendo dizer? Não tem nada a ver com isso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, a gente discute todo início de temporada isso aí. Cara, mas não vira. Não vira. Ó, o Fernando aí na temporada passada no Cruzeiro, cara. Fernando fazendo gol, os caras, não, mas pô, aí revela outros, mas ele não. Aí no Atlético, a gente vê agora o Savinho brilhando no exterior, prestes a assinar um contrato milionário, o Atlético não pega uma beirada, mas uma beirada só. O Alisson, por exemplo, tá aí, o Isaac que você citou. O Cadu que joga, a temporada toda ele ficou no banco. O próprio Rubens. O problema tá no treinador que não gosta, na política do clube, na direção do futebol. Rubens, velho. Que é o Rubens? O Rubens, não é lateral, é meia, não tem uma proposição de jogo pra ele ali. Agora é meia, né? E aí, tal. Renovação e tal. Mas isso tem que ser definido, tem que dar ao jogador a posição que ele vai render melhor, tem que trabalhar pra evolução dele, não é tipo, nós temos um cara que faz bem a meia, mas também que cai pra lateral esquerda, deixa ele aí. Eu não tô aqui, na verdade, procurando bode expiatório, não. Mas a culpa é, na prática, é de quem, Dom? Não, isso vem de cima pra baixo, né? O Valu levantou e você cortou. A direção do clube precisa ter como filosofia dentro do clube o desenvolvimento de atletas. Mas nas entrevistas eles falam que tem. Mas não tem. Mas a gente não vê acontecer. Como que tem? A gente não vê. A título de informação, o Caio Ribas, que foi um dos melhorzinhos do Atlético na Copa São Paulo, tá treinando com o profissional também. Vamos ver se vai ter alguma oportunidade em algum momento. Me falaram que é bola de mar. Também joga bem, é um bom jogador. Você falou do perfil do Abel. Qual que é o perfil do Luiz Felipe Scolari? De jogadores que ele gosta de trabalhar? E não só o treinador. Eu acho que segue muito na cartilha do clube mesmo. Sabe por quê? Sim. Que aí a gente fica daqui cobrando que valorizem a base, mas por outro lado, a gente cobra resultado. Mas, Everton, você mesmo pontuou bem. Você falou do Palmeiras. O Palmeiras tem um detalhe que mata essa charada. O Palmeiras investe cerca de 50 milhões por ano na base. É o maior investimento do Brasil. É o maior investimento em base do Brasil. Você não compara com os outros clubes. Não é à toa. As coisas não acontecem por acaso. Você tem que investir, você tem que dar oportunidade, mas você tem que investir na formação. Não adianta só também pedir pro treinador usar, pedir pro diretor de futebol negociar o contrato com o garoto. Tem que vir lá de trás, já tem que ter um investimento grande, tem que ter grana colocada ali para esse menino aparecer bem e depois ser aproveitado do profissional. Se não for filosofia do clube... É uma linha de produção. Exatamente. Sem ninguém quebrar. Desde a base até o diretor de futebol do elenco principal, passando pelo técnico, sem que ninguém quebre esse ciclo. Por isso como orientação. Nossa, mas o Palmeiras revela, né? Claro, o Palmeiras investe, trabalha para fazer isso, entende que o clube vai ser sustentável a médio e longo prazo, exatamente investindo na categoria. E não cede às pressões. Você pode falar de repente 50 milhões, o Hendrick é muito tem dinheiro. Que jogar? Não. É muito dinheiro para investir na base, não temos esse dinheiro. Olha a venda de um Hendrick. Não, do Kevin agora. O Kevin jogou 11 partidas pelo profissional e marcou um gol. Ele foi vendido por 12 milhões. As vendas da base 12 milhões de euros. A base e o profissional. Mas sabe o problema, Elton? Todo mundo, assim, quer vender por 10, por 15 milhões de euros, mas ninguém quer passar pelo processo de ir lá no fundo do mar, pegar a pérola, trabalhar até ela ficar Aí agora bruta. eu te pergunto, é uma pergunta para todos nós e para quem está em casa também. Qual o melhor processo? Quando você tem um time consistente, um time de elenco forte, ou quando está caindo pelas tabelas? Porque hoje o Atlético não utiliza em momento nenhum. Se a gente voltar 10 anos na história do Atlético, você não vai pegar nenhum momento que o Atlético pegou e soube utilizar a base para crescer. Que você volta 10, você já não, aí você vai falar assim, talvez o Bernard seja o último. Não, o Bernard é 12. Ele sai em 12, eu tô voltando 10. De multiplicar aí você talento. pega mais ou menos o Gemerson. Mas aí acabou. Aí agora eu peço para vocês, brincando, pegar e levantar isso como lista de Flamengo, Santos, Palmeiras e entre outros. Você vai ter assim, uma reca, uma quantidade e o exemplo enorme. do Bernard também, o exemplo do Bernard, ele hora nenhuma é tratado como uma super joia do Atlético. Não tinha essa expectativa dele virar a maior venda da história do clube tão assim, não. Ele chega a ser emprestado pro Guarani. Não, pro Democrata de Sete Lagoas. Lateral, ele volta, é usado como lateral pelo Dorival. Então, assim, até a utilização do Bernard, que foi o jovem que o Atlético vendeu pelo maior valor, ainda foi toda em linhas tortas que aconteceu, também, né? Lembrei. Então tá aí, torcedor atleticano, né? Vargas treinando bem aí,
né, na equipe, fez um jogo amistoso contra o Ipatinga, né? O Galo venceu por 2-0, gol do Vargas e gol do Alisson, né? E você, torcedor, acha que o Vargas merece uma segunda chance, né? Ser usado um pouco mais aí no Campeonato Mineiro, né? Para tentar pegar um ritmo de jogo, né? E quem sabe aí não engrenar e ajudar o Galo aí nessa temporada aí, né? Então, olha, na minha opinião, é um excelente jogador, né? Se mostrar disposição mesmo de que quer jogar, acho que seria bom aí, interessante o Filipão abrir um espaço aí para ele no Campeonato Mineiro, né? Assim também o Galo não utiliza muito seus jogadores mais certo que vão jogar durante a temporada inteira como titular, não perder a vaga, né, na equipe titular. Então seria bom aí para testar aí, né, ver se o Vargas vai estar afim mesmo de jogar ou não. Então você aí, dá a sua opinião aí, deixa nos comentários o que você acha aí que o Galo deve fazer com o Vargas, se deve realmente dispensar o jogador, negociar, né? Ou tentar aí manter o jogador e tentar uma redução salarial e usar ele aí no Campeonato Mineiro, né? O que você acha aí? Quero pedir também para se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar o vídeo aí para chegar para mais pessoas, valeu?